O meu amigo Léo apareceu na entrada da casa, seguido pela mulher do serviço de adoção. Ela disse que eu teria 3 pais agora. O quê? Então 2 gêmeos que pareciam estar na casa dos 20 anos vieram até nós. O Léo os apresentou. Esses eram Toby e Mike, seus melhores amigos, e eles também seriam meus tutores. Fui adotada por 3 pessoas? Isso era mesmo possível? No entanto, os caras imediatamente me convidaram para almoçar. Eu estava com muita fome, mas tinha apenas miojo na mesa. Eu me lembrei de como minha mãe cozinhava. Um nó subiu na minha garganta. Alguns meses atrás, meus pais morreram em um acidente de carro. Todo mundo dizia que eu precisava seguir em frente com a minha vida, mas como? As crianças do orfanato não me aceitaram. Eu era reservada e tímida. E quando pensei que nada de bom aconteceria em minha vida, meu velho amigo Léo me escreveu. Eu já estava navegando nas páginas do Instagram há um longo tempo e lá despejei meu coração nas postagens. Logo ele me seguiu e começamos a conversar. Apesar da diferença de 4 anos, ele sempre foi muito agradável. Ele era a única pessoa que me entendia e era tão ingênuo e gentil como uma criança. Quando Léo descobriu minha tragédia, ele me incentivou a seguir em frente com a minha vida e tentar ir para a faculdade de medicina que eu tanto desejava. E de fato, meus pais me deixaram dinheiro para a faculdade, mas infelizmente, de acordo com a lei, apenas os responsáveis que me adotassem poderiam pegar ele. Léo enigmaticamente respondeu que sabia como ajudar. Ele tinha sua própria casa, então ele poderia assumir a adoção. Deus, Léo, você está falando sério? E agora eu estava sentada na cozinha e não conseguia acreditar que o Léo e eu tínhamos feito isso. Mas 3 pais adotivos era demais, é claro. Mas vamos lá. Resolvi agradecer ao Léo e começar lavando a louça. Mas o Léo resolveu me ajudar. Caras não gostam de lavar pratos, não é? Ele estava cantarolando uma música e fiquei com vergonha de dizer que ele tinha uma voz muito agradável. O Léo sorriu. Ele queria gravar sua música há muito tempo, mas o violão dele estava quebrado e ele não tinha dinheiro suficiente para a guitarra que ele tanto sonhava, era muito caro. Baixando os olhos, ele disse que agora eles estavam zerados, mas ele acrescentou que nada me faltaria. Ah, Léo, para mim o principal é que você está por perto. Nesse dia caí no sono com a sensação de estar no lugar certo. Mas pela manhã, assim que abri os olhos, os gêmeos entraram com tudo no quarto, dizendo que hoje eu limparia a casa de acordo com o horário. Não foi assim que imaginei o primeiro dia em uma nova família, mas eu rapidamente me recompus, afinal os caras me acolheram. Eu estava limpando o pó quando encontrei um saco de balões debaixo da mesa. Eles parecem saber que era meu aniversário amanhã. Eu sorri, mas houve uma batida na porta. O entregador estava parado na porta com uma caixa enorme. TV nova? Uau! Podia cobrir metade da parede, tinha uma câmera. E o Léo disse que eles não tinham muito dinheiro. Os gêmeos se agitaram e disseram que não tinham dinheiro e que o Mike tinha ganhado essa TV na loteria. Uau, legal, que cara de sorte! Durante a limpeza, o dia passou e eu nem percebi. E antes de ir para a cama, já estava vendo o Léo e os caras me parabenizando pela manhã. Entretanto, isso não aconteceu. Confusa, desci para tomar café da manhã e ouvi os gêmeos discutindo em voz alta sobre uma festa. Uau! Então também haveria uma festa surpresa! Eu fingi não ouvir nada. Eu queria dar um passeio, mas os gêmeos de repente bloquearam meu caminho. O que aconteceu? O Toby me entregou dinheiro e uma lista de compras e o Mike disse que eu precisava comprar todos e rápido. Eu fiquei em choque. E eles me mandaram ir na mercearia no meu próprio aniversário. Fiquei tão surpresa que não pude discutir. Na loja, descobri que os produtos mais caros estavam na lista. Nem todos podiam comprá-los. Mas eu imediatamente me controlei e os caras estavam fazendo de tudo por mim. Antecipando a diversão, arrastei minhas sacolas para casa e abri a porta. Mas já havia um monte de estranhos andando pela casa. Parecia que os gêmeos iam anunciar que eu era aniversariante. Mas o Toby apenas esbravejou que todo mundo já estava com fome e eu poderia ir para o meu quarto e deixar eles se divertirem. Espere, essa celebração não era para mim. Lágrimas de ressentimento encheram meus olhos. O Léo tinha se esquecido de mim também? Eu não esperava isso dele. Deprimida, fui para o meu quarto e de repente ouvi meu nome. Eu escutei. O Mike estava se gabando para seu irmão Toby. Eu teria adotado alguém antes se eu soubesse quanto dinheiro isso traria. Nós pegaremos todo o dinheiro dela, então encontraremos uma nova vítima. Ele disse. O quê? A porta da frente bateu. Foi o Léo. Ele logo veio até mim e timidamente me entregou uma caixa com um grande laço. Eu rapidamente abri e não pude acreditar nos meus olhos. Era um microscópio. Isso era o que eu precisava para entrar na faculdade. Incapaz de conter minhas emoções, corri para o Léo e ele gentilmente me abraçou e arrepios percorreram meu corpo. Léo perguntou ansiosamente por que eu estava tão triste no meu aniversário. Hesitei e timidamente respondi que parecia que os gêmeos estavam gastando o dinheiro que meus pais tinham me deixado. Mas o rosto do Léo mudou.
E ele acrescentou que os gêmeos eram seus melhores amigos, eles nunca fariam isso. Fiquei tão magoada, por que você não acredita em mim? Então o Mike e o Toby apareceram na escada, eles pareciam ter ouvido tudo. Só de olhar pra eles, um suor frio brotou na minha testa. Eu empurrei o Léo e corri para o meu quarto. Os caras roubaram de mim, eu tinha que denunciar para a polícia. Peguei o telefone com as mãos trêmulas. Droga, minhas mãos estão tremendo. Eles bateram na minha porta e logo houve um barulho alto. O Toby quebrou a trava, que era frágil. Ele pegou meu telefone e gritou que se eu quisesse fazer uma queixa, me arrependeria. Os convidados começaram a se aglomerar no meu quarto. Aparentemente ouviram alguma coisa. Adolescentes mimados. O Toby disse sarcasticamente. Ele saiu e eu ainda estava tremendo. Eu não podia sair, os gêmeos estavam só no videogame na sala de estar. Sim, isso mesmo, o console. A nova TV tinha uma câmera. Se eu pudesse gravar a conversa, seria uma prova para o Léo. Durante metade do dia seguinte, tentei acertar o momento em que os gêmeos não estariam assistindo TV. Então os ouvi entrar na cozinha para pegar algumas batatinhas. Eu não tinha muito tempo, então fui imediatamente até a TV e liguei a câmera com as mãos trêmulas. Acho que funcionou. Tudo que eu precisava fazer era voltar sorrateiramente para o meu quarto. O que você tá fazendo aqui? De repente eu ouvi acima de mim e fiquei espantada. O gêmeo Mike estava muito perto e ele continuou. Preferimos que você nos compre outra coisa com seu dinheiro em vez de ficar zanzando. Então ele não entendeu o que eu estava fazendo aqui. Olhei para a câmera, a luz estava acesa e a gravação ainda estava acontecendo. Os caras estavam felizes, discutindo sua nova vida às minhas custas. Eu me senti extasiada, logo Léo saberia a verdade. Eu sabia que ele iria me apoiar e me proteger, assim como meu pai fez. Lágrimas encheram meus olhos novamente. Assim que o Léo voltou, eu imediatamente o puxei para a TV. Com pressa, liguei a gravação. O Mike já estava na tela, eu congelo e de repente, tela preta! Eu fiquei pasma, Léo, parece que a câmera desligou, eu não estou mentindo pra você. Mas o Léo apenas disse com tristeza que estava muito desapontado. Como eu poderia dizer essas mentiras sobre seus melhores amigos? Baixando os olhos, ele acrescentou que tinha um conceito muito diferente a meu respeito. Tive uma sensação terrível de afundamento. A pessoa mais próxima de mim achava que eu era uma mentirosa. Na manhã seguinte, os gêmeos me fizeram lavar todos os sapatos e quando o Toby viu uma mancha no seu tênis, gritou que se não fosse pelo dinheiro, eles teriam me descartado com certeza. De repente, eu vi alguém se movendo no corredor. Eu estava desesperada, em lágrimas, fui até o banheiro para lavar os tênis deles. Por que eu preciso de tudo isso? Nem o Léo acredita em mim. De repente, o Léo entrou no banheiro. Acontece que ele havia voltado para pegar a carteira e tinha ouvido tudo. O Léo começou a se desculpar por não acreditar em mim logo de cara. Então ele acrescentou que agora ele nunca mais deixaria que me magoassem. Mas precisávamos de prova. Então os irmãos seriam privados de seus direitos de tutela. Léo, não vou decepcionar você dessa vez. Tudo que eu queria era reconquistar sua confiança. Surpreendentemente, sentia mais do que apenas gratidão por ele. O Léo ajudou a configurar a câmera da TV e esperamos pelos irmãos. Assim que eles entraram, eu soltei. Por que você me adotou? Se queria uma escrava. Toby apenas sorriu para mim. Eu não poderia provar nada de qualquer maneira. Sim, claro, vamos ver. Nós veremos. Dessa vez, tudo foi gravado. De manhã, o Léo disse que nós 4 íamos ao parque de diversões em homenagem ao meu último aniversário e piscou para mim. Os caras pularam na parte de trás do carro e o Mike imediatamente começou a fazer piadas estúpidas sobre mim. Mas o Léo gritou com ele para ele se desculpar imediatamente. Os meninos gritaram em desgosto. Naquele momento, estávamos nos aproximando da delegacia. O gêmeo Toby imediatamente correu para a maçaneta do carro, mas consegui impedir. A polícia já estava se aproximando de nós e enquanto os irmãos estavam sendo algemados, Léo entregou ao delegado um pendrive com o vídeo. Enquanto víamos os gêmeos irem, Léo se virou para mim, me olhou nos olhos e me deu um abraço carinhoso. Então ele acrescentou que finalmente poderíamos viver juntos. Senti minhas bochechas ficarem vermelhas e eu era a pessoa mais feliz do planeta naquela noite. Os gêmeos foram destituídos de seus direitos à minha custódia e eles foram obrigados a pagar todo o dinheiro gasto. Léo e eu ficamos muito felizes com isso e eu comecei uma nova vida. Mas infelizmente a alegria não durou muito. Poucos dias depois recebemos um telefonema da custódia dizendo que devido a um incidente legal, o Léo não poderia mais ser meu tutor. Amanhã eu seria adotada por um novo pai de outra cidade. Este era o fim. A noite toda não consegui pregar o olho, afinal eu estava perdendo uma pessoa querida de novo. As lágrimas estavam me sufocando, mas de repente percebi que eu precisava agradecer ao Léo por tudo. Acordei cedo e imediatamente corri para a loja de música. Eu deveria encontrar o Léo pela última vez em 1 hora. E quando vi, não pude evitar chorar. Ele também parecia acabado. Com as mãos trêmulas, entreguei ao Léo a guitarra que ele tanto queria. O Léo ficou surpreso e tentou recusar o presente, mas tentei sorrir em meio às lágrimas e disse que ele era a pessoa mais querida da minha vida e gostaria que ele se lembrasse de mim.
Léo estava calmo e sorriu silenciosamente. O quê? Léo, você não se importa? De repente alguém me tocou no ombro, quase pulei de surpresa. O jovem estava parado perto, ele disse que era meu novo guardião e fez um aceno com a cabeça para o Léo. O que isso significa? Léo gentilmente enxugou minhas lágrimas e disse que eu não deveria ter me preocupado tanto. Acontece que meu novo tutor era um conhecido dele, e o Léo, sabendo que poderia ser privado da tutela, fez um acordo com ele para que ninguém mais me adotasse. Acontece que ele seria meu tutor apenas nos papéis, e eu iria morar com o Léo, mas não oficialmente. Eu comecei a chorar de felicidade. Léo me abraçou e sussurrou baixinho que primeiro eu tinha que fingir que meu tutor estava me levando embora, para que o serviço de adoção não suspeitasse de nada, e à noite ele iria me buscar. Eu respondi brincando: tudo bem, papai, tchau, eu te amo. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Meu peito doía embaixo das bandagens, a cabeça coçava na peruca e corria suor pelas minhas pernas. Bosta, eu preciso que alguém goste de mim assim? Eu quase podia ouvir Ana e Jéssica rindo de mim. Ana e Jéssica são minhas amigas. Inventamos um jogo para nos salvar do tédio. Antes do ano novo, puxamos canudinhos e o perdedor executa as tarefas de suas amigas durante todo o ano. Mas não é apenas um jogo, as apostas são sempre altas. E eu perdi dessa vez. As meninas vão me ferrar. Ana vai querer vingança pra época que eu a proibi de raspar as pernas durante 3 meses e Jéssica pelo desafio em que ela ia passar a temporada na praia com uma barriga falsa. Elas não aguentaram lidar com isso, mas o que surgiu foi demais. Minhas amigas queriam que eu seduzisse 30 homens gays em 1 mês. Nem gente hétero se apaixona por mim, porque eu não sou, tão feminina como as minhas amigas. E eu sempre fui tímida sobre isso. Embora eu tenha que ser um cara pra seduzir um cara, então isso deve ajudar. Eu pedi às meninas pra mudar a tarefa e no final decidimos que eu não faria 30 homens gays se apaixonarem por mim. Apenas um, mas não qualquer um, mas o próprio Peter Luckins, um estilista famoso. As meninas acrescentaram que um beijo normal não seria suficiente, eu tinha que ter uma declaração de amor. Eu só tinha 7 dias. Se tudo der certo, Ana vai me dar um Mini Cooper e a Jéssica vai me dar uma viagem pra Bali. Mas se eu perder, eu vou dizer adeus para as economias que eu coletei durante 5 anos. É claro que eu aceito o desafio. Eu amo desafios, sejam de matemática ou relacionamento com um cara gay. Peter relaxava no clube mais elegante da cidade. É muito difícil pessoas comuns chegarem lá, então as meninas e eu fingimos ser trabalhadoras na cozinha. A gente precisava entrar de algum jeito. Ana foi como ela mesma. Enquanto ela estava flertando com um segurança, Jéssica e eu deslizamos para dentro. Nos trocamos em um banheiro e as meninas colocaram a roupa de frio e eu usava calças e uma camisa que implorei pro meu primo. Eu tava horrível e estava começando a me arrepender um pouco de me envolver. Eu tentei usar vestidos e saias e agora eu vi um cara no espelho. Mas um desafio é um desafio. Eu esperava que esse tal Peter gostasse de mim, pelo menos. No clube, Ana brincou dizendo que eu ficava bonito como um garoto e se Peter me mandasse embora, eu podia levá-la pra casa. Vai sonhando. Peter estava no bar. Meu joelho estava fraco. Eu nunca fui sozinha conhecer um cara. Muito menos vestida assim. Eu fui até Pedro e ofereci um coquetel. E então eu percebi com horror que eu tava falando com a minha voz normal. Eu espero que ele não tenha ouvido. Tava barulhento, então eu limpei minha garganta e repeti a frase. Peter me deu um olhar frio. Aposto que ele ouve isso sempre. Peter disse que coquetéis eram para garotas e caras reais bebem absinto puro. Como Van Gogh, eu soltei. E aí Peter se interessou. De repente ele perguntou em qual cidade Van Gogh realizou sua primeira exposição. Em Paris, respondi sem hesitar, em 1901. Ele não parecia esperar a resposta certa. Eu me senti eufórica. A arte é minha paixão e eu estava sempre presa em galerias de arte. Mas, de repente, Peter me interrompeu, dizendo que eu não deveria prestar atenção só para os artistas, mas também para o meu próprio estilo. E aí ele se virou. Ele não ia continuar a conversa, então eu tive que sair. Mas tá tudo bem. Foi apenas nossa primeira tentativa, eu não ia desistir. Durante a noite eu fiz um plano. Eu criei uma conta para minha nova identidade, John, e segui Peter em todas as redes sociais. Felizmente, subcelebridades narcisistas como ele sempre marcam seus lugares favoritos. Dessa vez eu pedi pro meu primo roupas elegantes.
Eu disse que ia tocar em uma peça. Passei o dia inteiro tentando chamar a atenção de Peter, mas dava cada vez mais errado. Eles não me deixaram ir pra academia sem tênis e roupas especiais. No supermercado, Peter estava concentrado em escolher os alimentos. Tentei falar com ele, mas ele nem sequer olhou pra mim. Meu plano estava caindo aos pedaços. Em desespero, eu decidi me jogar debaixo das rodas do seu carro, mas uma velha senhora me pegou pelo braço e o seu carro eventualmente passou por mim. Eu não sei mais o que fazer. Cansado, eu entrei na lanchonete mais próxima. A procura foi muito desgastante, eu tava com fome. Mas assim que eu dei uma mordida, Peter apareceu na porta. Ele me olhou com surpresa e tirou os fones de ouvido. É por isso que ele não me ouve. Ele me perguntou o que eu tava fazendo ali. Eu só estava tentando mastigar meu cachorro quente para responder. Peter estava impressionado. Na minha emoção, eu esqueci de tudo que eu poderia falar. Peter percebeu isso e já ia saindo. Ele estava usando uma camiseta com o logotipo de um time de basquete famoso. E para mantê-lo, eu deixei escapar a primeira coisa que me veio à mente. Eu o convidei para ver a próxima partida. Peter olhou para mim incrédulo. Afinal de contas, a próxima partida é hoje. E ele não conseguiu bilhetes, porque ele iria se tivesse conseguido. A bilheteria do estádio riu de mim. Quem compra bilhetes 3 horas antes de um jogo lendário? Eu tentei subornar o porteiro, mas não tinha nenhuma chance. Não tinha bilhetes. Eu andei nervosamente no meio da multidão de fãs. Talvez alguém tivesse um bilhete extra. Finalmente eu encontrei uma pessoa e ela concordou em me ajudar. Fui salva. Mas assim que eu tirei o dinheiro, uma algema fechou na minha mão. Ele, na verdade, era um policial disfarçado e ele pensou que eu era um traficante. Como se isso não fosse suficiente. É assim que eu terminei com a polícia. Eu tive que pedir ao meu primo para me pegar. Ele ficou chocado, mas menti que era parte da preparação pro jogo. Eu tava livre, mas isso não resolvia o problema principal. Tinha 1 hora para começar a partida e eu ainda não tinha conseguido encontrar bilhetes. A única pessoa que poderia ajudar era a Jéssica. Ela tinha conexões em todos os lugares. Dei um passo desesperado, liguei e disse que eu iria recusar a viagem para Bali se ela tivesse 2 bilhetes. Meia hora mais tarde, ela tinha os cartões de convite para Peter e para mim. Eu o encontrei no estádio e encontrei a Ana lá. Eu não sabia que ela era fã de basquete. Mas Ana disse que ela amava partidas e pediu um ingresso de alguém também. Enquanto eu tava comprando lanches, eu fui provocada e quase exposta. Alguns caras na fila me disseram: "Ei, garoto, suas roupas são apertadas como as de uma mulher. Desfile de moda é no outro prédio." Eu tive que sair o mais rápido possível. Quando voltei, Ana estava sentada do lado de Pedro e meu assento ficava 2 fileiras para cima. Parecia que Ana estava pronta para fazer qualquer coisa para ficar com o carro. Depois de me despedir da Coca e do hot dog, eu troquei com um homem e fiquei no assento ao lado de Peter. Ana estava furiosa comigo. Ela brincou que eu tinha feito a coisa certa dando hot dog, afinal a última vez eu vomitei na roda gigante na cabine debaixo da nossa. Quase queimei de vergonha. Mas Peter respondeu que ele já esteve na mesma situação. Ele colocou o braço em volta de mim. Após a partida, Peter se ofereceu para me acompanhar. Estávamos caminhando ao longo da barricada e eu até pensei por um segundo que poderíamos nos tornar um casal comum. Estranhamente, eu me senti feminina em torno dele, mesmo na minha forma masculina. Isso nunca me aconteceu antes. E em seguida, voou uma gaivota sobre a minha orelha. O pássaro desarrumou minha peruca com a asa. Peter espantou ele, um verdadeiro cavalheiro. Corri pra consertar para que Peter não visse. Eu tava de saco cheio. Peter era um grande cara. Eu queria tanto contar a verdade, mas restavam apenas 3 dias pro fim do desafio. Mas será que eu queria ganhar por mentir? Trocamos números e Peter aceitou minha oferta de jantar. Será que ele realmente gosta de mim? Quer dizer, John, do meu teatro? Mas no dia seguinte, no restaurante, eu esperei ele por 1 hora. Ele não apareceu. Ele não atendia o telefone também. Decidiu fugir? Corri pra casa dele e comecei a bater na porta. Eu vi uma luz na janela e gritei que não sairia até que nós conversássemos. Peter abriu, mas me disse pra sair. Ele sabia sobre a nossa aposta suja. Ana disse a ele quem eu realmente era. Eu não neguei e tirei a peruca. Tentei explicar que não era sobre o carro ou as ilhas. Eu realmente gostava dele. Com ele, eu finalmente me sentia como uma menina real. Mas ele não quis me ouvir. Ele bateu a porta. Eu nunca me senti tão mal. Então eu decidi sair desse jogo. Me encontrei com as meninas em um café e disse sobre a minha decisão. Ana disse que eu apenas fugi. E foi nojento. Você sabe o que é repugnante? Armar pra uma amiga. Eu disse isso tudo pra Ana. Naquele momento eu me perguntei como eu concordei com esse jogo, com o sentimento das outras pessoas. E então Jéssica gritou de repente que eu tava com medo por causa do dinheiro. Isso é tudo. Eu tava tão desconfortável que eu não conseguia nem dizer nada. Eu só peguei minha bolsa e saí da cafeteria.
Naquela noite eu fui pro bar sozinha pela primeira vez em anos. E então eu vi Peter. Aqui, nesse bar, eu não entendi nada. Meus pensamentos estavam todos desordenados. Peter veio até mim e disse que eu tinha ganho a aposta e até mesmo pegou na minha mão. Eu não conseguia respirar de emoção. Eu disse que não tinha mais aposta, que ele poderia ir, eu não precisava mais que ele fingisse. Mas Peter disse que ele realmente estava apaixonado por mim. Por causa do seu trabalho, ele era muitas vezes confundido como gay. E ele não negava, ele não queria que eles se intrometessem em sua vida particular. Mas agora Peter não conseguia esconder seus sentimentos. Ele gostou da minha sinceridade e desenvoltura, e acabou que as camisas masculinas eram mais apropriadas pra mim. Nós conversamos a noite toda. Foi perfeito. E então Peter ofereceu um novo desafio. Quem de nós iria comer mais hot dogs? Em 5 minutos. A oferta foi uma proposta de casamento. Bom, garoto, desafio aceito. Garçom, 50 cachorros quentes, por favor, e traga rápido. Vitória! Eu ganhei o título de Rainha da Beleza. Eu tô tão feliz de estar aqui na frente do público. Mas o que há de errado com as minhas mãos? Elas estão enormes e peludas. Por que o vestido tá arrebentando as costuras? Eu corri pro espelho no camarim. Eu agora tenho um pomo de Adão e meu rosto tá todo coberto de barba. Eu sou um homem gigante no reflexo. Naquele momento eu acordei e imediatamente eu corri pro espelho. É impressão minha ou eu realmente tô ficando cada vez maior? Para com isso, Grace, foi apenas um pesadelo. Eu tava esperando os resultados de uma audição pro concurso de beleza e eu fiquei louca. Mas o que é isso? Eu olhei mais de perto e vi um fio de cabelo preto no meu queixo. Que abominação! Então minha mãe bateu na porta. Eu agarrei a pinça e arranquei a coisa fora. Eu não queria que ninguém visse. Após o café da manhã, eu corri pra cosmetologista. Ed fez um tratamento facial como de costume. Ele também disse que o meu corpo se tornou muito atlético. Eu decidi mostrar. Eu nem sequer fazia abdominais. É apenas uma nutrição adequada. Depois fui pro café, onde meu namorado e as amigas estavam esperando por mim. No caminho, eu recebi uma mensagem. Os resultados da seleção do concurso. Quando eu tava prestes a abrir, meu telefone descarregou. Eu corri pro café e imediatamente comecei a procurar uma tomada pra carregar meu telefone. Todo mundo estava ansioso para saber se eu fui selecionada. Finalmente ligou e... Sim, eu entrei! Meu namorado Mick disse que estava sempre orgulhoso de estar namorando a primeira beleza da escola. É claro, um monte de garotos estavam dando em cima de mim. Mas Lisa e Ana estavam sentadas desanimadas. Ana disse que eles estavam com medo de falhar no próximo teste. Elas não estavam com disposição para se divertir agora. Ei, eu tô viajando aqui. Que teste? Lisa entrou na conversa. Ela e Ana estavam tão preocupadas que até começaram a tomar pílulas sedativas. E me ofereceram. Ok, me dá. Eu também estava nervosa antes da competição e decidi que não seria supérfluo. Na manhã seguinte, eu acordei com o rosto inchado. É estranho, porque eu não fiz nada para ter esse efeito. Abri os olhos e fui pro espelho. De repente, o que há de errado comigo? Tem pelos no meu queixo, não apenas um. Já havia cerca de uns 50 deles. Parecia barba como a de Mick. Eu agarrei a pinça e comecei a puxar os fios. Mas eles eram tão difíceis, eu não conseguia arrancar. Será que alguém me amaldiçoou? Eu corri pro meu cosmetologista. Ele deve ter misturado algo e me aplicou uma máscara com hormônio. Eu tava furiosa. Eu invadi seu escritório e fiz uma cena. Ed tinha uma cliente no momento, mas eu não me importei. Ele ficou surpreso e começou a me garantir que não fez nada de errado pra mim. A cliente não gostou do meu confronto. Ela ficou indignada e saiu. Ed tentou impedi-la, mas ela nem sequer virou. Eu nunca o vi tão zangado. Ele me chutou pra fora e gritou pra eu não voltar. Eu fiquei envergonhada. Talvez eu não devesse ter me voltado contra ele. Eu vou nele há anos, mas o que há de errado comigo? Pera, talvez seja por causa das pílulas que Lisa e Ana me deram. Eu já suspeito há muito tempo que as minhas amigas ficaram com inveja de mim e da minha beleza. Depois de Ed, eu relaxei. Deixa as meninas admitirem tudo. Eu fui ao café onde combinamos de nos encontrar. Em silêncio, sentei em frente a elas e tirei o capuz. Minhas amigas olharam pra mim com a boca aberta. Eu disse que a barba era por causa dos malditos sedativos e pedi pra não me olharem desse jeito. Elas começaram a inventar um monte de desculpa, mas eu não acreditava nelas. Mas o que há de errado com a minha voz? Ela abruptamente se tornou mais baixa e áspera. Talvez minha voz tinha quebrado. Eu limpei a garganta, mas minha voz continuava profunda como a de um homem. Eu tava tão envergonhada que simplesmente fugi. Minha mãe me encontrou em casa e me perguntou o que tinha acontecido.
Eu tava com medo de que ela fosse ver meu rosto, então eu rapidamente entrei no meu quarto. Mãe, eu não sei o que há de errado comigo. Eu roubei a navalha do meu pai no banheiro e raspei minha barba. A pele ficou lisa e isso me acalmou um pouco. Fui pra cama esperando que tudo fosse embora pela manhã. Mickey me acordou de manhã. Ele estava batendo insistentemente na porta. Eu pulei e de repente senti que... Depois de raspar a barba, ela dobrou a quantidade. Cabelo cresceu por todo o meu corpo e eu tava pinicando. E o pijama parecia ter se tornado muito pequeno. Eu congelei. E se Mickey me deixasse por causa de como eu me pareço agora? Eu falei pra Mickey ir embora. Minha voz ainda estava rouca, mesmo que eu tentasse afinar. Mas Mickey pediu pra que ele deixasse entrar imediatamente. Quando eu abri a porta, vi o desgosto em seu rosto. Mickey disse que ele precisava ir pra casa imediatamente. Depois disso, ele enviou uma mensagem de texto terminando o namoro. Eu não queria nem um pouco sair de casa, mas eu tinha um teste naquele dia. Me recompondo, eu comecei a me arrumar para a escola. Eu não queria arruinar minhas notas por causa de tudo isso. Para esconder tudo, eu coloquei um capuz e uns jeans mais largos. Adeus, vestidos favoritos. Eu me esgueirei para a sala de aula e sentei longe para que ninguém me reconhecesse. Mas de repente alguém tirou meu capuz. Mickey! Ele disse que eu era uma mentirosa, que eu escondia minha feiura dele e só fingi ser bonita. Eu tentei explicar que era temporário, mas então meus colegas começaram a rir da gente, e eles me provocaram sobre mulheres barbadas pertencerem a circos. Eu não consegui me concentrar no teste, todo mundo estava me olhando, e alguém ainda jogou um lápis em mim. Eu pulei do assento de surpresa. O professor severamente me pediu para sentar e tirar o capuz na sala de aula. Eu não quero que todos os meus colegas deem risada de mim de novo, mas uns dias atrás, todo mundo me adorava. Eu não aguentava mais, então eu peguei minhas coisas e corri para fora da sala de aula. Eu vim para casa chorando. Eu nem sequer tentei esconder da minha mãe. Não fazia sentido mais. Minha mãe estava surpreendentemente calma e disse que era apenas um desequilíbrio hormonal, normal na minha idade. Nem tudo estava perdido ainda. Minha mãe disse que eu precisava fazer um teste de hormônio e por isso fomos para o médico. Eu estava ansiosa para os resultados do exame. Deixem eles me darem uma injeção mágica e todo esse pesadelo vai acabar. Um médico veio e nos disse que eu estava me transformando em um menino. Como pode? Tá todo mundo louco aqui? O médico explicou que eu sou intersexo. Uma pessoa que pode ter ambas as características sexuais secundárias femininas e masculinas. Infelizmente, isso tinha acabado de vir à tona. E agora eu iria me desenvolver como um menino. Eu comecei a chorar. Mamãe tentou me acalmar, mas eu pensei que era o fim. Meus ouvidos estavam zumbindo depois como uma explosão. Nós voltamos para casa e eu me tranquei no quarto. Não é fácil aceitar tais notícias. Então eu recebi uma mensagem de texto. Eu esqueci completamente que hoje foi a primeira etapa do concurso de beleza. Eu realmente queria chegar lá. Comecei a pensar sobre como o júri e o público iriam reagir. Afinal, a barba era tão perceptível. Eu queria fazer a barba e colocar alguma base, mas então eu percebi que não queria fazer isso mais pelo resto da minha vida. Não queria fingir que era a mesma de antes. Não queria ter vergonha. Eu estava muito preocupada, mas exalei e fui até os meus pais. Minha mãe me perguntou se eu realmente queria ir e eu respondi que eu estava indo me apresentar. Ficou claro que eu não tinha chance de ganhar, mas eu precisava ir. Eu corri pro vestiário quando a competição já tinha começado. Tinha um show de maiô, eu mal consegui usar. De repente me dei conta que sim, meu corpo mudou, mas eu ainda era a mesma. Eu não perdi minha verdadeira beleza. Em seguida, o anfitrião chamou meu nome e eu entrei no palco com um sorriso sincero. No começo eu fui aplaudida, mas em seguida todo o salão começou a murmurar indignado. A plateia gritou que tinha um homem no palco. O anfitrião parou o show e ele me perguntou o que eu estava fazendo aqui. Bom, aqui vai o momento da verdade. Eu congelei por um segundo, eu tive muito medo. Mas então eu vi meus pais no meio da multidão. Elisa e Ana, elas sorriram para mim. Ao contrário de todas as pessoas. Eu tentei não pensar sobre o público e júri. Precisava dessas palavras e comecei a falar. Eu costumava me esforçar para ser a mais bonita. E agora? E agora eu sou a mais bonita. Assim como todos nós. Espero que um dia as pessoas se tornem verdadeiramente livres e parem de perseguir ideais duvidosos, como eu fiz muitos dias atrás. Sim, meu corpo mudou, mas por dentro eu ainda sou a mesma. Primeiro de tudo, eu sou uma pessoa com os meus próprios sonhos e objetivos. Eu tô parada nesse palco agora para provar isso para mim e para você. Nós todos queremos ser bonitos, mas não temos que seguir o padrão ideal. A principal coisa é aprender a amar a si mesmo.
Eu não sou mais tímida. Alguém no salão começou a me aplaudir. Então, mais alguém. E agora quase todo mundo batia palmas pra mim. Será que eles realmente entenderam o que eu tava falando? E me aceitaram? O júri começou a conferir alguma coisa. Eles queriam me dizer algo, mas eu só saí. Eu não esperei pra ouvir. Pra ser honesta, agora eu não ligo mais pro que eles disserem. Eu já ganhei. Eu provei a mim mesmo quão forte e bonita eu poderia ser. Com pernas peludas e barba por fazer. Quem eu realmente queria ver agora eram os meus pais e minhas amigas. E com essas pessoas próximas eu definitivamente não tinha nada a temer. Eu não preciso provar mais nada. O telefone vibra. Era a Kaia, minha irmã. Ela estava em pânico, falando alguma coisa do namorado dela, uma cama, uma espécie de porão. Ela implorou para ser salva, então a ligação caiu do nada. O que, de novo, minha irmã estava sempre pregando peças, o que me deixava furiosa. Eu sempre corria para ajudar ela e todas as vezes caía nas pegadinhas dela. Não vou ser enganada dessa vez. Eu liguei para ela de volta, mas ela não atendeu. Liguei umas 100 vezes. E se fosse sério dessa vez? Kaia era tão convincente, mas se fosse um trote de novo, eu simplesmente acabaria com ela. Eu estava indo procurar por ela, mas quando eu passei pelo quarto dela, eu percebi o notebook aberto na mesa. Lá tinha uma conversa dela com o Mitch na tela. Ah não, eles voltaram de novo. Ele escreveu que estava esperando ela na casa dele hoje e mandou o endereço. Aqui está você, irmã. 20 minutos depois eu estava na casa dele. Eu bati e a porta abriu na hora. E se isso fosse parte da brincadeira, afinal? Eu disse a ele que vim procurar minha irmã, mas Mitch hesitou e disse que não havia 2 dias. Isso era um pouco suspeito e eu estava preocupada. Vendo isso, Mitch sugeriu para procurarmos ela junto. Ele me convidou para entrar e pediu para esperar enquanto ele se trocava. Mitch morava em uma casa de estilo moderno. No primeiro andar estava o flat dele. Eu sentei na cama e olhei em volta. Lá haviam posters de atletas, um videogame, fotos do Mitch com algumas crianças, nada especial. Só uma estranha alça saindo da parede. Então, eu notei a bolsa da Kaia. Bem, então isso definitivamente era uma brincadeira. Irmã, você não pode me enganar dessa vez. Eu precisava entrar na brincadeira com o Mitch. Quando ele voltou, eu disse para ele que provavelmente deveria chamar a polícia para o caso da minha irmã estar em perigo. Eu já tinha pego meu telefone quando, de repente, Mitch me pergunta se meu coração estava me dizendo alguma coisa. Afinal de contas, nós éramos irmãs e nós deveríamos ter algum tipo de conexão. Você tá de brincadeira? Mas eu entrei na brincadeira e disse que sentia que ela estava por perto. Mitch sorriu de um jeito estranho e disse que eu estava certa. Ele puxou a alça na parede e, de repente, a cama que eu estava sentada se abriu e eu caí. O que estava acontecendo? Eu caí em algum lugar e me machuquei. Que tipo de lugar é esse? Então, com um esforço, eu levantei e vi a Kaia. Ela estava completamente trêmula. Até que bem natural, mas estava na hora de acabar com essa brincadeira sem graça. Eu me recuperei e me gabei por já saber que era apenas mais uma das suas brincadeiras estúpidas e já ia chamar a polícia. Mas onde estava o meu telefone? Parece que ficou lá, caramba! Kaia começou a gritar que eu era uma idiota estúpida. Isso não era uma brincadeira. Ela e Mitch estavam brigados desde o mês passado e de repente ele a convidou. Kaia pensou que era uma reconciliação, mas de repente ele empurrou ela para o porão e ela estava sentada aqui havia 10 horas. Isso me pareceu estranho, mas lá tinha uma coisa que eu tinha certeza. Kaia sempre escolhe os idiotas. E esse especialmente me enfureceu. Uma vez ele tentou conduzir uma conversa educativa para que minha irmã e eu fôssemos mais gentis uma com a outra. Mitch realmente me incomodava. Ele era muito estranho. O tempo passou e a gente nem mesmo escutava o Mitch. Kaia de repente começou a chorar e eu fiquei preocupada. Ei, você é na verdade a mais velha aqui. Tem alguma ideia de como sair? Claro, então tudo dependia de mim de novo. Eu decidi olhar em volta. Através da luz que entrava por uma pequena janela perto do teto, eu pude ver que lá não tinha nada além de uma mesa velha e uma porta. Eu comecei a estudar a porta. Tinha uma fechadura parecida no meu quarto, que Kaia sempre destrancava com facilidade. Eu odiava isso, mas isso poderia nos salvar dessa vez. Kaia se animou um pouco. Tirou um grampo do cabelo e colocou na fechadura, mas ele dobrou na hora. Como você pode ser tão desastrado? Eu tentei descobrir o que fazer, mas Kaia fez com que fosse difícil pensar batendo o pé de nervoso, então eu tive uma ideia. Eu pedi para Kaia tirar os seus sapatos de saltos enormes e tentei abrir a fechadura com eles.
Minha irmã assistia tudo em silêncio, não estava buscando ajuda. Ela disse que estava se sentindo mal. Deixa pra lá, quando sairmos mostro pra ela o que é se sentir mal. Fiquei nisso mais de 1 hora. Eu bati o mais forte que eu pude, não conseguia fazer nada. Eu sentei contra a parede e chorei baixinho. De repente, Kaia deu um pulo e disse que eu estava certa. Isso era tudo um trote. Mas ela estava cansada de ficar presa aqui e ela tinha se divertido bastante me vendo tentar sair. Ela tem um verdadeiro problema, só um psicopata pensaria uma coisa dessas. Kaia gritou para o Mitch abrir a porta. Isso tinha acabado, mas estava tudo em silêncio lá em cima. Ela começou a gritar a plenos pulmões e a bater na porta. Mas nada do Mitch aparecer para o resgate. De repente ouvimos passos lá em cima. Eu já queria sair e parar de falar com esse idiota para sempre. Então nós ouvimos o som de uma motosserra. Kaia estava em pânico e eu estava irritada com essa pegadinha prolongada. O que adianta continuar se eu já sabia a verdade? Kaia gritou por Mitch abrir. A brincadeira tinha acabado. Matriz. Por quanto tempo mais? Mas Kaia estava soluçando de medo, repetindo que isso não deveria ser assim. Que Mitch deveria ter aberto a porta depois do sinal dela. Tá, vamos. Vai em frente com isso. Kaia ficou histérica. Eu acho que só a vi assim uma vez na minha vida. Quando o nosso pai... De repente uma fumaça começou a sair debaixo da porta. Que tipo de efeito especial é esse? Eu mudei meu olhar para Kaia e senti um crescente desconforto. Kaia tirou os brincos e tentou abrir a fechadura com as mãos trêmulas. Eu podia ouvir as vigas de madeira estalando com o fogo. E eu sabia pelo som que o fogo estava chegando no porão. Queimar em um cômodo trancado era meu pior pesadelo. Bem, mesmo isso sendo um trote, eu prefiro ser um ingênuo idiota do que não sobrar nada de nós. Eu tive medo só de pensar isso. Tinha que abrir a janela imediatamente, mas estava muito alto. Kaia sugeriu movermos a mesa, mas também era muito pesada. Nós tentamos movê-la e então... Kaia começou a tossir muito por causa da fumaça. Bagel, eu acho que estou desmaiando. Ela sussurrou. Bagel? Era assim que ela me chamava quando éramos crianças. Eu não sabia o que fazer. Eu estava com medo de que ela caísse, então eu fui até ela e Kaia me abraçou. Ela não tinha percebido que Mitch era um maníaco de verdade. Kaia falou sobre como ela era sozinha depois que nosso pai foi atropelado por um carro. Nossa mãe virou as atenções dela pra mim, porque eu era caçula e Kaia foi deixada sozinha com a própria dor. Ela sempre escolheu os caras fortes procurando apoio neles e então correu para um psicopata e ela também me arrastou para isso. Kaia tossiu de novo, ela estava piorando. Eu implorei para ela segurar só mais um pouquinho, mas eu sabia que não aconteceria um milagre. Minha irmã sussurrou baixinho que ela me amava e que ela sentia muito por tudo que aconteceu. Já fazia tanto tempo que ela não me falava algo assim. Por que agora, quando nós estávamos prestes a morrer? Respondi envolta em lágrimas que também a amava. A porta abriu e Mitch entrou, parecendo satisfeito. Mas o sorriso dele sumiu quando ele viu a Kaia deitada no meu colo quase inconsciente. Ele pegou ela e a carregou para fora do porão. Eu não entendia nada, mas eu segui ele. Quando minha irmã retomou a respiração, Mitch disse que ele sentia muito, mas... agora tinha tudo funcionado. Ele tinha conseguido nos unir. Acontece que ele ficou muito chateado com as nossas brigas, porque ele é irmão mais velho e sabe a importância de paz na família. Mas depois de tentativas fracassadas de nos convencer com conversas, ele percebeu que eu precisava agir de forma mais radical. E ele tinha todo um plano para nos intimidar, para que em uma situação extrema nos uníssemos e reconciliássemos. Ele pensou em tudo, o som da madeira queimando e da motosserra era gravação e a fumaça era efeito de uma máquina de fumaça. Ele conseguiu o que queria. Minha irmã e eu olhamos uma para a outra e sem falar nada, empurramos ele para dentro da cama e Kaia abaixou a alavanca. Agora nós estamos tomando chá na cozinha dele e eu estou feliz por finalmente encontrar uma amiga em minha irmã. Os gritos do Mitch estão vindo do porão, mas não nos incomodam em nada. Deixa ele lá sentado por umas horas pensando no que fez. Ele deveria aparecer por volta das 12. Já estava esperando por ele nos elevadores, vestida como uma faxineira. Finalmente o Chris apareceu na entrada. Imediatamente eu coloquei o esfregão no carrinho e rapidamente o segui. Chris Sparks era um fotógrafo polêmico. Ele desenterrou podres do meu namorado, Ben. Eu tinha que roubar o pendrive com as fotos direto do bolso dele. E eu estava quase do lado dele quando o guarda grande me chamou. Pare!
Eu fingi não ouvir e acelerei meu passo. Mas o guarda me agarrou pelo cotovelo e disse rispidamente: "Eu disse pra você limpar isso aqui. Eu tentei me afastar. Não podia deixar o Chris ir." Mas o guarda deixou claro que era inútil discutir. Eu peguei um esfregão e rapidamente limpei a mancha. O guarda se virou, satisfeito consigo mesmo. E eu vi o Chris entrar no elevador. A porta estava fechando lentamente. Droga! Eu estou perdendo ele! Então eu chutei o carrinho mais forte que eu pude. Ele bateu no elevador e imediatamente bloqueou as portas. O barulho fez com que todo mundo no lugar me olhasse. "Ah, eu sou tão desajeitada. Desculpa." Rapidamente empurrei o carrinho dentro do elevador e apertei o botão para cobertura. Eu só tinha 15 segundos para tirar os podres do Sparks. A porta fechou. O jogo começou. Os riscos eram altos. Amanhã meu namorado Ben participaria da última fase para a eleição de prefeito, para a qual ele tem se preparado o ano todo e com a minha ajuda. Se Chris entregasse o pendrive com os podres nas mãos dos jornalistas, Ben perderia. E aqui estava eu, disfarçada de faxineira, parada no elevador ao lado do Chris. Eu fiz tudo de acordo com o plano. Peguei o limpa-vidros e comecei a limpar o espelho. Então eu, de propósito, borrifei um pouco na jaqueta do Chris. "Desculpa, eu sou tão desastrada. A jaqueta precisa ser lavada urgentemente, ou então o líquido vai corroer a lã." Antes que o Chris percebesse, eu já tinha tirado sua jaqueta e já estava esfregando a mancha. Na verdade, eu habilmente coloquei a mão no bolso interno da jaqueta. Nós sabíamos que o Chris carregava coisas importantes lá. Mas lá não tinha nada dentro. Onde estava o pendrive? Naquele momento, o Chris me agradeceu, pegou sua jaqueta e virou-se para o espelho do elevador para ajustar. Foi quando eu vi que ele colocou alguma coisa pequena em seu bolso de trás. Então ele estava segurando o pendrive em suas mãos o tempo todo. Eu olhei o painel. Estávamos quase na cobertura. Não tinha muito tempo sobrando. Então eu dei alguns passos na direção do Chris. Com certeza pegar o pendrive da calça dele era muito difícil. Mas eu tinha que tentar. Eu estava bem do lado dele. De repente a luz piscou, a cabine sacudiu e o elevador freou bruscamente. Eu balancei, jogada para os lados e bati levemente minha testa num carrinho estúpido. Essa era a minha chance. Eu fingi que bati forte a testa e pedi para o Chris me dar um pouco de água. Ele ficou nervoso. Se virou para o carrinho e começou a procurar pela garrafa. Naquele momento, eu coloquei a mão no bolso de trás da calça dele e achei o chaveiro que aparentemente estava ligado ao pendrive. Eu agarrei e puxei gentilmente. É isso, quase consegui. E então, Chris se virou. Ele estava segurando uma garrafa de água. Eu puxei minha mão num solavanco e fingi que não estava pensando direito. A droga do pendrive ainda estava no bolso dele. Chris disse que precisávamos chamar um médico logo e imediatamente alcançou o botão de emergência que chamava manutenção. Isso não! Se o elevador voltasse a funcionar, eu não teria tempo de pegar o pendrive. Eu imediatamente agarrei o Chris pela camiseta, puxando ele pra mim. E, não sabendo o que fazer, tentei beijar ele. Desculpa, Ben, mas isso tudo é por você. Quando eu me aproximei para beijar o Chris, eu alcancei o bolso com o pendrive. Um segundo depois, eu tinha o pendrive na minha mão. Uhul! Mas Chris saltou para trás tão abruptamente que tirou o pendrive da minha mão. Ele bateu no chão de metal com um barulhão. Eu tentei empurrar o pendrive para baixo do carrinho com meu pé, mas o Chris já tinha olhado para baixo e estava palpando o bolso da calça dele. Ele disse que tinha acabado de derrubar um item muito importante. Eu educadamente me ofereci para ajudar a procurar, mas Chris rapidamente viu o pendrive e colocou de volta no bolso da calça. Então ele olhou diretamente nos meus olhos e disse que, embora ele fosse míope, ele imediatamente viu uma semelhança impressionante entre mim e a namorada do prefeito, Lila. E ela também se agarrou apaixonadamente em público com seu namorado, Ben. Meu coração disparou de medo. Ele viu através de mim? Tentando não demonstrar meu nervosismo, eu respondi friamente de que eu não tinha ideia de quem Lila era. Chris disse que adoraria contar para uma mulher tão bela sobre política. Mas agora não era hora nem lugar. Além do mais, ele estava com pressa para trabalhar. E ele alcançou o botão da emergência de novo. Não. Você não vai sair daqui até eu pegar o pendrive. Eu tentei beijar ele de novo, mas agora ele educadamente se afastou. Eu não sou boa o bastante para você, senhor. Chris disse que, ao contrário de Ben Hayes, o controverso candidato a prefeito, ele não beijava meninas que ele não conhecia. O que isso significa?
Chris fez uma careta e relutantemente me contou que Ben tinha sido flagrado com uma mulher morena nesse final de semana. Ele deu flores pra ela e eles foram para algum lugar de mãos dadas. E a namorada dele, Lily, provavelmente não sabia o que ele estava fazendo. Meu coração afundou em dor. Não, Ben não é assim. Ele não poderia fazer isso comigo. Eu estava perdida. E o Chris conseguiu apertar o botão de emergência. Ah, não! Chris disse que nós estávamos presos e o atendente disse que o elevador voltaria a funcionar em 1 minuto. Não havia tempo a perder. Então eu comecei a contar os segundos em minha cabeça. Chris de repente tirou seus óculos e começou a limpá-los. Isso, míope! Ele não pode ver nada sem os óculos dele. Eu empurrei o carrinho com força e acertei Chris bem no cotovelo. O óculos dele caiu e voou para algum lugar no chão. Droga, sinto muito. Esse carrinho estúpido está com uma roda quebrada já faz um tempo. Chris olhou para mim com raiva e começou a procurar por seus óculos. Eu finalmente consegui pegar o chaveiro. Puxei o pendrive do bolso dele e o segurei fortemente em minhas mãos. Funcionou! Chris quis me deixar sair primeiro pela porta do elevador. Mas eu disse pra ele que estava no andar errado. Desci novamente. Assim que eu saí do prédio, eu chamei um táxi. Em 15 minutos, eu estava na sede do Ben. Ben, eu tenho o maldito pendrive. Nós estamos salvos. Ele o pegou avidamente da minha mão e me abraçou forte. Pela primeira vez na vida. Mas depois de alguns minutos, ele olhou de volta para seu celular e disse que tinha muito o que fazer. Um nó de ressentimento surgiu na minha garganta. Você não percebe que eu sinto sua falta, Ben? Mas ele disse que tinha uma importante reunião agendada para a noite com uma política do governo. Deputada, então. Em seguida me lembrei do que Chris havia dito sobre Ben ter outra pessoa. Ben, o que tem nesse pendrive? Você ainda não me disse que podre eles encontraram. Ele hesitou de uma forma estranha e começou a resmungar que haviam documentos e eu não entenderia nada deles. Eu percebi que ele estava mentindo o tempo todo. Peguei o pendrive das mãos do Ben e fui indo para o notebook mais próximo. Ben tentou me parar, mas eu prendi seu pé com toda a minha força. Vamos ver o que você está escondendo de mim, meu amor. Ben correu na minha direção, mas eu já tinha aberto o pendrive no notebook. Mas ao invés de documentos ou fotos do Ben, haviam apenas fotos do Chris vestido de dinossauro. Que droga é essa? Em cada foto, Chris segurava uma placa com uma letra nela. Eu li todas e elas alinhadas formavam a frase: não acredite em ninguém. No mesmo instante, nosso secretário de imprensa me ligou e pediu para eu abrir as notícias imediatamente. O telefone do Ben também tocou. Imediatamente eu abri o portal de notícias no navegador. Na primeira página, meu amor estava abraçando uma morena em um restaurante. No final do artigo havia uma descrição. As fotos chegaram à editora por volta das 7 da manhã. Então Chris transferiu os podres antes de nos encontrarmos no elevador. Ben começou a me dizer que isso era um Photoshop, que não entendia. E na verdade, eu mesma era culpada. Dei um tapão nele e fui embora. Estava sufocada com ressentimento e dor. Que idiota eu fui. Ben não me amava. Eu era apenas uma bonequinha conveniente que cumpria todos os seus caprichos. E então, eu recebi uma mensagem do Chris. Ele me chamou para sair, já que agora eu estava livre. Como ele conseguiu meu número? Eu não queria saber, afinal. Depois de hoje, tudo que eu queria era ficar bêbada. Te encontro no bar, Chris. Vou te contar muito mais sobre Ben e seus truques sujos. Como eu sou patético, eu tava sentado em um dos armários do vestiário feminino gravando a Stacy no meu telefone, a gata rainha da escola. Tenho 0 chances com ela, mas ainda sonhava em namorar com ela. Era uma pena que a Stacy tivesse trocado muito rápido e tivesse prestes a sair com as outras líderes de torcida. Mas agora eu posso finalmente me mover, minhas costas doem pra caramba, todo mundo já se foi. Eu errei a porta do armário, mas não se mexeu. Chutei a porta por 20 minutos com todas as minhas forças, até ficar completamente exausto. Então fui tomado pelo pânico. A porta estava trancada. Acho que estou preso no vestiário feminino. Um ataque de pânico me atingiu. É sexta-feira, todos se foram. Ninguém estará aqui nos próximos 2 dias. Eu vou morrer de fome e sede. Então tirei o celular do bolso e tentei ligar para um amigo, mas não tinha conexão nessa caixa de ferro. Comecei a sentir freneticamente as prateleiras do armário. Bingo, encontrei uma lixa de unha e forjei a fechadura com ela. Começou a abrir, mas a lixa de unha de repente escapou pela fenda e caiu no chão do vestiário. Naquele exato momento alguém entrou no vestiário.
Era a Olivia, a filha do diretor, a garota doida e bem assustadora que me manda cartinhas desde a primeira série. Mas caramba, eu tava feliz em vê-la hoje. Ela é a minha chance de sair daqui. E ela não vai me denunciar. Eu queria ligar pra ela, mas a Olivia olhou em volta e foi até o armário da linda Stacy. Habitualmente quebrou a fechadura com um grampo de cabelo. A filha do diretor acaba sendo uma ladra. Uau! Tentei ver o que ela tava fazendo, mas naquele momento bati na parede do armário. Olivia estremeceu de surpresa e perguntou quem estava ali. Imediatamente eu pedi a ela que me soltasse. Pouco surpresa, Olivia foi até o armário e começou a abri-lo. Dessa vez ela não conseguiu abrir a fechadura tão facilmente. Finalmente a fechadura clicou e o armário foi aberto. Parece que quando ela me viu, Olivia até corou. Ela não esperava que fosse eu. Mas quando estava tentando sair, percebi que ela estava me gravando no telefone. Mas pra que isso? Todos na escola vão estar vendo o seu vídeo e você se recusar a me ajudar, respondeu ela. Olivia, que merda você quer de mim? Olivia disse que não podíamos ir à saída principal agora, porque as câmeras nos pegariam. E essa é uma evidência verdadeira. Pera lá, o que ela tá fazendo que é ilegal também? Olivia continuou, temos que descer pela calha para que ninguém nos veja. Eu ri bem nervoso. Olivia, você tá louca? Disse que era demais, não faria. Mas Olivia me mostrou um vídeo meu sentado em um armário com a cara estúpida, meu braço em volta de um sutiã empoeirado. Ela não parecia estar brincando. Olhei pela janela e olhei pro cano. Era velho e enferrujado, não inspirava nenhuma confiança. Você vai primeiro, rápido, disse Olivia. Eu não sabia o que estava fazendo e não percebi como estava lá fora, com os braços em volta do cano. Havia 5 andares sobre os meus pés, o movimento já era, no que foi que me meti. Quando meus pés tocaram o chão, não pude acreditar que fizemos isso. Alguns segundos depois, Olivia desceu. Então, agora eu cumpri seu plano? Eu soltei. Quase, disse Olivia. Só falta uma coisinha, você tem que ir à casa da Stacy e falar com ela por cerca de 10 minutos. Mas a Stacy é a garota com quem eu sonho. Fiquei surpreso, que é um absurdo. Ela nem me escuta. Olivia, o que você está fazendo? Ela ficou tão perto e olhou pra mim assim que até pensei que ela novamente queria dizer que me amava. Nossa, Olivia, essa não é a hora certa agora. Mas ela só se afastou e disse... Me lembrou pra me apressar. Se chegarmos atrasados, você já sabe quais serão as consequências, acrescentou ela. Caminhamos pra casa da Stacy em silêncio. Onde eu não sabia o que dizer pra garota com quem eu queria falar todos os dias. Talvez eu tivesse apenas que fingir tocar a campainha e mentir que não havia ninguém em casa, mas a Olivia pareceu ler minha mente e disse que estaria me observando do outro lado da esquina. Quando chegamos em casa, subi bem tímido os degraus e toquei a campainha. Olivia dobrou a esquina da casa e se escondeu lá. Stacy abriu a porta e me perguntou o que eu estava fazendo ali. Hesitei, mas então percebi que Olivia estava tentando escalar uma janela no primeiro andar. Stacy retrucou que eu simplesmente parasse ali. Poderia fazer isso do outro lado da rua. Que pena. Então comecei a falar bobagem sobre fazer um projeto de biologia com a Stacy, plantar sementes de espécies raras e observar o crescimento. A Stacy me olhou como se eu fosse um idiota e disse que eu mesmo era uma espécie rara e que precisava ser examinado pelos médicos. Enquanto eu ainda estava falando aquele absurdo, notei Olivia andando para trás. Ufa, graças a Deus, Stacy não se virou. Eu voltarei outra hora, disse bem rápido. Eu me virei e dei a volta na esquina da casa onde Olivia estava esperando por mim. Eu queria gritar, mas não conseguia fazer nenhum barulho. Apenas disse que odiava ela por me fazer parecer um idiota na frente da minha pretendente. Olivia olhou para mim e disse: Você me odeia? Suspirou e disse que muitas vezes odiamos as pessoas erradas. Do que ela estava falando? Então Olivia me disse que não era ela que eu deveria odiar, mas a Stacy. Ela tinha feito uma coisa terrível. A Stacy há muito tempo era rival de uma amiga da Olivia, a Teresa. 2 meses atrás, bem na véspera da competição das líderes de torcida da cidade, a Stacy empurrou a Teresa em um dos ensaios. Depois disso, a Teresa não conseguia nem se levantar. Os médicos disseram que era uma fratura na coluna. Foi até necessária uma cirurgia. Mas Teresa não tinha esse dinheiro, tudo parecia um acidente, então a Stacy recusou ajudar. Mas Olivia sabia como realmente era. Ela foi à polícia, mas eles disseram que não havia provas suficientes e apenas suas palavras não bastavam. Então Olivia decidiu fazer justiça ela mesma, entrar furtivamente na casa da Stacy e roubar o dinheiro dela. E ao mesmo tempo, ensinaria uma lição a Stacy. Fiquei surpreso. Os olhos de Olivia estavam selvagens, ela parecia louca. Realmente poderia ter sido um acidente. Talvez não tenha sido culpa da Stacy. Eu disse que precisávamos recuperar o dinheiro, mas Olivia gritou que Stacy empurrou Teresa deliberadamente e ela tem que pagar por isso. Naquele momento eu sabia que a Olivia era perigosa e eu tinha que fazer algo sobre isso. Eu disse um adeus apressado, fui embora e chamei a polícia. Eu tinha certeza que ela estava fazendo a coisa certa. Os policiais vieram rapidamente e Olivia ainda não tinha nem ido longe
E eu fui com eles como testemunha. Passamos 3 horas. Assim que eu tava começando a adormecer na minha cadeira, na delegacia, a Stacy apareceu no quarto. Ela me abraçou e disse bem animada que agora eu era seu herói. Não pude acreditar na minha sorte. Eu segurei Stacy com força, mas ela se afastou, olhou pra Olivia e disse que agora definitivamente pra ela já era. Quando a Olivia foi levada pro interrogatório, Stacy e eu ficamos sozinhos, então perguntei se era verdade que ela empurrou a adversária na véspera da competição. A Stacy disse que a ralé deveria ficar no seu lugar, e que ela sabia se vingar sem ser notada. Oi, fiquei chocado. Quer dizer, foi você que empurrou a Teresa? Stacy apenas sorriu. Que horrível, era ela. Como poderia ter um crush nela naquele momento? Olivia passou por nós algemada. Corri para os policiais e exigi que libertassem Olivia. Isso tudo é um engano, um grande erro. Mas ninguém me ouviu. E agora eu estava sentado no tribunal. Em alguns minutos o júri sentenciaria a Olivia. Durante a investigação, Olivia não me denunciou. Acontece que ela, ao contrário de mim, sabe como manter sua palavra. Quando fui chamado como testemunha no julgamento, afirmei que não tinha visto Olivia naquela noite. Eu sabia que tinha que tentar mudar tudo. No corredor notei o diretor da escola, o pai de Olivia. Ele estava chorando, eu nunca vi ele assim antes. Foi insuportavelmente doloroso de assistir ele. O júri saiu para conferenciar. Cada segundo parecia uma eternidade para mim. Finalmente eles anunciaram sua decisão. Olivia recebeu 2 meses de serviço comunitário por invadir a casa de Stacy. Também fui enviado para separar o lixo por fazer declarações falsas. E assim, na véspera do Dia dos Namorados, somos obrigados a recolher garrafas vazias na pista. Não é a coisa mais romântica, mas o que podemos fazer? Durante o tempo que passamos juntos, percebi o quão legal a Olivia era. Tirei um cartão do Dia dos Namorados do bolso e entreguei a Olivia. Ela sorriu e perguntou, então, você realmente se preocupa comigo? Foi realmente um gesto amigável, mas por um segundo eu me perguntei se realmente me importava. Olivia se tornou algo muito mais pra mim durante esse tempo.